Olá a todos, nós estamos aqui com a Cláudia Santos Duarte, que é doutoranda na Universidade Fevale, no programa de pós-graduação em Processos e Manifestações Culturais. Olá, Cláudia, seja bem-vinda, participando aqui do nosso momento para discutir a pesquisa. Olá, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite. Cláudia, inicialmente eu gostaria de te ouvir falar sobre a representação do negro no cinema, né, que foi o tema da tua dissertação, em que tu teve como objeto especificamente o filme Quanto Vale ou É por Quilo. Se tu pudesse nos dar uma ideia de como é essa representação, as questões que tu observou na tua pesquisa. Então, na minha dissertação do mestrado em Processos e Manifestações Culturais, eu trabalhei então com essas rupturas e continuidades das manifestações, das representações do negro no cinema brasileiro, em especial então nesse filme que tu está falando, que é o Quanto Vale ou É por Quilo. Eu até trouxe aqui só para ilustrar a fala, né? Então é um filme brasileiro, lançado em 2005 e dirigido pelo Sérgio Bianchi. E a minha ideia, então, era pensar um pouquinho sobre essa trajetória das representações dos negros ao longo da produção cinematográfica brasileira. E aí, inicialmente, eu acabei trabalhando com a ideia de como que são, né, essas formas simbólicas e como que essas representações elas acabam ajudando a construir identidades. Então, para começar, né, no início da pesquisa, eu trabalhei com a ideia do cinema no geral, né, inicialmente, e aí depois eu trabalhei com mais atenção na questão do cinema brasileiro, tentando dar uma olhada nos filmes que foram trabalhados e que tinham personagens negras ao longo desse século XX, até os anos 2000, pelo menos, né, de que forma que esses negros eles estavam sendo representados, e como que isso dialogava com o contexto histórico do Brasil, né? Como que a presença dos negros no território brasileiro e todos os estereótipos as imagens que foram construídas sobre esses negros acabaram sendo traduzidas nas telas do cinema. E aí, para isso, eu usei, enfim, né, o referencial bibliográfico era bem extenso, mas esse livro em especial me chamou a atenção, né, do João Carlos Rodrigues, O Negro no Cinema Brasileiro, e esse livro me ajudou a enxergar com mais clareza quais eram essas representações, né? E aí nesse livro e nas outras pesquisas que eu fui fazendo, eu identifiquei alguns desses arquétipos, desses modelos, né? Desses exemplos que acabavam aparecendo nessas representações do negro. E aí o que eu acabei identificando, né? Que de fato, assim como o João Carlos Rodrigues fala no livro, e a partir dos exemplos de filmes que eu fui dando uma olhada, de fato, as representações dos negros elas acabavam sendo muito fixas num determinado modelo, em alguns determinados modelos. Que modelos eram esses? Então, por exemplo, a ideia do malandro ela aparecia com bastante frequência, né, da musa, né, da mulata boazuda, como o João Carlos Rodrigues acaba falando no livro. Então, o negro, aquele que é ligado à violência, à sexualidade, também tem alguma coisa muito forte relacionada à ideia dos pretos velhos, né, da mãe preta, né, a ideia do negro de alma branca. Então, essas eram algumas figuras que acabavam aparecendo com bastante frequência na cinematografia brasileira. Não se fugia muito disso. E sempre também havia uma frequência, né, com que apareciam questões ligadas à escravidão, mas sempre colocando o negro numa posição de inferioridade, de submissão, né? Então, esses eram alguns dos retratos que apareciam no cinema brasileiro. E aí a pesquisa, ela me ajudou a entender o quanto isso, né,
o quanto essas representações, elas acabam tendo impacto no modo como a sociedade, fora das telas, né, fora dos produtos culturais, o modo como essa sociedade acaba vendo os negros também, né? Assim como essas representações, elas acabam sendo tiradas de uma realidade social que é preconceituosa, né, que constrói esses estereótipos, da mesma forma, reproduzir isso acaba influenciando para que a sociedade mantenha essas representações, mantenha esse olhar sobre a figura do negro no Brasil. Né? sim. Então, inicialmente foi esse o olhar que eu tive, né, no início da pesquisa. Então, os produtos culturais seguem a mesma perspectiva da sociedade na qual, né, eles são criados, são produzidos. Isso é marcante, né? Muito, E, muito. e em que aspecto, a partir de que momento tu enxerga um início de ruptura essa lógica, né, no cinema? Em que momento tu... O que eu identifiquei, assim, que a princípio, a partir dos anos 2000, me parece que esses retratos eles acabam se modificando um pouco, né? Acho que até a própria legislação, né, que vai mudando e vai trazendo alguns outros aspectos em vários âmbitos da sociedade, né? Seja na educação, seja em relação ao acesso desses indivíduos negros ao mercado de trabalho, às universidades. Então, essa mudança que aparece na legislação, ela, de alguma forma, ela também tem reflexo na produção cultural, né? E isso aparece, obviamente, no cinema também. Então, quando eu olho para o Quanto Vale é por Quilo, eu consigo perceber, né, nele e em outros filmes daquele período ali, algumas mudanças, né, nessas representações, né? Por isso que eu Quais falo das outros, rupturas. quais outros filmes, além do Quanto Vale por Quilo, que tu Então, por exemplo, quando a apontaria? gente vê um filme como, como o Meu Tio Matou um Cara, por exemplo, né? É um filme que Lázaro do Jorge Ramos, Furtado, se não me engano, é um sim. filme que traz, né, isso, traz o Lázaro Ramos numa outra perspectiva. Então, o que acontece? Como eu falei ali daqueles arquétipos, dos modelos dos filmes anteriores, né? Dificilmente a gente encontrava um negro que tivesse num papel que não fosse de dificuldade econômica, por exemplo. Né? Sim. Dificilmente tu encontrava esse perfil, uma personagem negra que fosse uh, um tipo comum, né? Alguém, um Sim. indivíduo comum da sociedade que estava vivendo uma história. Normalmente, essas personagens negras, elas eram sempre localizadas num espaço que demarcava muito bem a questão de ser negro, né? E me parece que o Meu Tio Matou um Cara, por exemplo, e acho que o Jorge Furtado, de alguma forma, ele tem trabalhado bastante com isso já há bastante tempo, e acho que ele foi um dos pioneiros nesse sentido, assim, do meu conhecimento, que experimenta fazer diferente, né? Sim. Experimenta fazer diferente. E eu acho que o reflexo disso, ou melhor, mais do que o reflexo, eu acho que o contexto onde isso está sendo produzido é um contexto também que é um contexto de produção em que a gente não vê também, não via pelo menos muita diversidade, né? No geral, Sim. diretores, roteiristas, homens brancos, né? E isso acabava também tendo um certo reflexo no tipo de produção. Tu Então, esse observou esse interesse. aspecto também em algumas produções de haver diretores negros, os responsáveis pela produção? Não cheguei a pesquisar na dissertação, não. Quando eu digo isso, é mais por pesquisa pessoal, assim, né? Mais de Sim, interesse pessoal. Mas na pesquisa, na dissertação, eu acabei não tratando dessa questão, né? Eu aponto isso, assim, como um elemento que pode contribuir para essas discussões, mas eu não chego a me aprofundar nisso, né? Poder sim. tratar sobre essa
né, de onde vem essa produção, né, e como que essa produção ela acaba sendo impactada por isso, né, por esses agentes que produzem. E a questão do negro enquanto protagonista nesses filmes, ele passa a ter essa posição a partir dos anos 2000, ou anteriormente isso já ocorria, mesmo sendo uma Me parece, representação me com parece assim, ó, estereótipos? o protagonismo, o protagonismo ele era mais raro, né? Esse protagonismo ele Sim. era mais raro anteriormente, exceto em roteiros em que se exigia essa, essa caracterização, né? Essa personificação. Então, por exemplo, quando tu vai ver um Chica da Silva, por exemplo, né? Bom, aí a personagem, ela obrigatoriamente, né? Ela seria negra. Agora, uma personagem comum, com uma história comum, né? Dificilmente ela seria, né? Teria um ator, uma atriz negra que trabalhasse nessa posição. E aí, o que eu percebi em relação ao Quanto Vale o É Por Quilo? Que ele inaugura, então, não sei se não só ele, né, mas alguns filmes acabam inaugurando, mas eu olho para o Quanto Vale com mais atenção, que é um filme que traz algumas mudanças, algumas rupturas, né? E eu digo isso também, que ele mantém, né? Ele traz continuidades, mas ele traz rupturas bem interessantes em relação a esse cenário de produção que a gente tinha anteriormente. Por exemplo, tratar da questão da escravidão, porque ele trata, eu acho que isso é uma continuidade, né? Ainda assim, a gente está falando de escravidão num filme nacional, mas, por outro lado, a maneira como essa escravidão ela é abordada no Quanto Vale é uma maneira diferenciada. Em que sentido? Quando, quando o Sérgio Bianchi trata da questão da escravidão ali, ele coloca os negros numa posição de protagonismo, numa posição de agente da sua liberdade, né? Ele apresenta no filme alguns mecanismos de resistência desses negros diante daquela situação que eles estavam vivendo. Isso me parece bastante inovador para o momento histórico que a gente estava vivendo nos anos 2000, porque, no geral, sempre que se falava de escravidão, acabava se colocando o negro numa posição, como eu falei antes, de submissão. Então, trazer essas estratégias de resistência, essas estratégias de luta, né, contra o sistema, a seu modo, e eu acho que isso é interessante também, faz com que a gente olhe para essa questão de uma maneira diferente. Então, se fala assim da escravidão, mas se trata isso de uma outra forma. Eu acho que cabe ressaltar aqui que o Quanto Vale ele é um filme que faz uma mistura entre a história e a ficção, né? Isso é Sim. bem marcante no filme, né? Para quem não assistiu ainda. E, e a literatura aparece de uma maneira bem marcante também, especialmente por fazer uma adaptação, né, uma livre adaptação de um texto do Machado de Assis, né, de um Ah, texto do sim, início do século XX, do Machado sim. de Assis. É um conto chamado Pai contra a Mãe. Enfim, acredito que que aquele tom de ironia, que toda aquela habilidade que o Machado de Assis tinha para olhar para a situação da escravidão, todas as situações, me parece que a situação de escravidão em especial, o Sérgio Bianchi acabou trazendo esse tom para dentro da Sim. obra, né? E isso acabou sendo muito importante para discutir de uma maneira diferente a questão da escravidão na obra, né? Sim, e destaque que o Machado de Assis é um afrodescendente, embora muitas vezes a mídia não coloque isso em evidência, né? Para grande parte Isso aí, isso aí. das pessoas não há esse conhecimento, né, de que ele é um afrodescendente. Talvez Isso, e um. eu acho que tem duas questões interessantes, né, em relação a isso, que é uma, o fato de que muitas vezes o Machado não é identificado como um afrodescendente, e Sim, segundo, muitas vezes ele sofre, né, críticas até hoje, dizendo que ele não se manifestou de maneira muito contundente em relação à escravidão e ao pós-abolição, né, à situação dos negros.
o que é uma grandíssima bobagem, porque se a gente lê o texto dele, não precisa nem ler com tanta atenção assim, né? Mas assim, se a gente lê o texto, diversos textos do Machado de Assis, a gente vai encontrar, sim, uma crítica social muito, muito, muito forte em relação a esse contexto e essa situação dos negros no pós-abolição em especial, e a questão da escravidão também. Mas isso está, sim, na obra dele, mas com aquela sofisticação que o autor tinha, né? Então sim, não é algo que seja panfletário a ponto de parecer extremamente clichê, muito pelo contrário, né? De uma maneira bastante sofisticada que ele faz isso. E é assim que ele faz no Pai contra a Mãe, por exemplo, e que o Quanto Vale é por Quilo acaba aproveitando essa perspectiva aí de uma maneira muito, muito brilhante, a meu ver, né, no sim. filme. Muito bem, Cláudio. Eu queria te perguntar brevemente sobre a questão da tua tese, né, que tu está centrada tem como objeto a imprensa negra, né, especificamente os periódicos O Exemplo de Porto Alegre e a Alvorada de Pelotas, né? Eu queria te ouvir brevemente assim sobre. Eu vi que um aspecto que tu está colocando ali são as concepções políticas, né, dos produtores, né, desses jornais. Se tu pudesse, eu sei que tu está no início da tua pesquisa, mas se tu pudesse nos dar uma breve ideia do que tu conseguiu observar até agora. Então, eu sigo, de alguma forma, mudando né, o objeto, né? Então, não estou trabalhando com cinema, mas trabalhando com jornais, né? Jornais da imprensa negra da primeira metade do século XX, aqui do Rio Grande do Sul. Mas eu sigo pensando na ideia desse protagonismo negro, né? De como que esses negros, no pós-abolição, eles estão construindo o seu espaço, construindo ou reconstruindo a sua identidade. E aí pensar, olhar para esses jornais, tem sido um desafio bem interessante para pensar isso. Bom, o meu foco de atenção ele está centrado nos textos referentes ao 13 de maio, né? Aqueles jornais que tratam especificamente, né, dentro do exemplo do Alvorada, aquelas edições que tratam especificamente das comemorações do 13 de maio, né? Pensando de que nesse momento a gente não tem ainda o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, né, que é uma data que vai ser instituída mais para o final do século XX. Então a gente ainda tem o 13 de maio como uma data marcante para a comunidade negra no Brasil. E aí, o que eu tenho percebido agora nesses estudos iniciais ainda, né? Ainda estou me ambientando bem com isso, é que existe uma diversidade de posturas, de concepções, de aspectos que são tratados nesses jornais. Não há uma homogeneidade, né, em relação a pensar sua liberdade, a construir questões ligadas à cidadania, né, a como que esses intelectuais negros estão entendendo a situação deles e dos seus nesse início do século XX. Então, essa homogeneidade ela é bastante rica e ela é muito interessante para poder pensar como que se constitui esse protagonismo negro, como que esses negros no pós-abolição eles estão entendendo a sua situação e tentando viver, né, achar o seu espaço dentro dessa sociedade. O que acontece? Algumas coisas são comuns, assim, né? Porque a gente precisa pensar que são dois jornais de regiões diferentes, né? A gente está falando da capital e de um interior, que eu costumo dizer que é um interior de luxo, assim, porque Pelotas, enfim, uma cidade grande e com uma população negra bem significativa, né? Já naquele período. Só para te nos Mas algumas coisas situar, são comuns. Por exemplo, oi? só para te nos situar, em que período, em que época esses jornais foram produzidos, em que ano aproximadamente? Assim, o exemplo, ele já circulava logo no imediato após a abolição, ali em 1893, ele já estava, 1992, ele já está circulando,
Ótimo, Mas século XIX. eu tenho olhado para os jornais, isso, no finalzinho do século XIX. Eu tenho olhado para os jornais específicos do século XX, da primeira metade. Então, assim, mais ou menos ali de 1903 até a década de 30, por exemplo, e finalzinho da década de 20 até mais ou menos 1950, no Alvorada. Então, é a primeira metade do século XX, mais ou menos. São esses os textos do 13 de maio, desses anos, mais ou menos, assim, que eu estou tendo contato. Então, assim, é comum nesses periódicos a ideia de que é preciso enaltecer as personalidades negras que foram atuantes, principalmente na campanha abolicionista, né? Então, existe um discurso que é bem recorrente nesses jornais, falando dessas personalidades, citando algumas delas, né? Em especial José do Patrocínio, mas também personalidades locais que foram importantes na campanha abolicionista. E se fala muito, muito, muito da necessidade dos negros, da educação para esses negros, para que eles possam ocupar espaços sociais que tenham mais dignidade. Então, a questão da cidadania, ela tem sido tratada de maneira bem contundente nesses textos, né? De como há uma preocupação muito grande, né? Com a questão das crianças, né? Como que essas crianças negras elas vão né, se adaptar e constituir essa sociedade. Há uma fala bem forte em relação, óbvio, às questões de preconceito, de discriminação, de exclusão social que esses negros estão vivendo, e pensando em estratégias, né? Então, eu acho que todos os textos comemorativos do 13 de maio, ou pelo menos a maioria deles, tem tratado das estratégias, né? Como que a gente vai atuar nessa sociedade, como é que a gente vai resistir à discriminação e o preconceito, para que a gente possa ocupar um espaço que de fato seja digno, que de fato seja com direitos, né? Sim, é interessante E que, pelo que tu colocou, há aí uma visão do próprio papel dos negros, né, nesse movimento de libertação, não sendo algo centralizado no governo, né, como isso aí. os meios, como eu vou dizer, mais formais aí, os meios que representam o poder colocam, né, centralizado na Princesa Isabel, no governo. Então aí esses Exa jornais se colocam como uma resistência, né, uma outra visão desse acontecimento. Exatamente. É interessante porque assim a historiografia tradicional, ela até um certo tempo, ela acabou tratando, né, se a gente fosse olhar livros didáticos, por exemplo, né, da educação básica, ela acabava tratando essa data, sem mencionar, né, essas personalidades negras que fizeram parte desses movimentos, desse movimento abolicionista. Pouco se falava, né, dessa construção, desse processo que levou à abolição. Né, e muitas vezes as leituras que se faziam eram leituras de que, bom, parece que de uma hora para outra a abolição aconteceu e sempre nisso, assim, focado, centralizado na ideia da princesa Isabel. Eu acho interessante porque o que acontece? Hoje em dia, as discussões em relação ao 20 de novembro, elas tratam muito disso, né? De preferir, de concentrar as discussões, as reflexões no 20 de novembro, porque o 13 de maio seria uma data que não teria tanto significado para os negros, em virtude de toda a situação pós-abolição, a questão da exclusão, a falta de recursos, né, e de amparo que essa população acabou tendo, né, por parte do governo. Mas, por outro lado, eu acho bastante interessante que nesses jornais, nas edições, eu tenho visto uma discussão que me parece bastante madura e bastante interessante em relação a isso, porque em momento algum os textos que mencionam a princesa Isabel, por exemplo, deixam de valorizar a assinatura, o papel dela como alguém que representou, digamos assim, ou, né, que bateu o martelo em relação a isso. Então, assim, eles não deixam de valorizar, né, essa figura,
né? E a importância de ter a assinatura, de ter um documento que legitimasse essa liberdade. Por outro lado, existe isso que tu comentou, que é esse protagonismo, né? Então, assim, bom, a gente acha importante a assinatura, inclusive se menciona muito nos periódicos o interesse e a indicação desses intelectuais para que as pessoas, sim, comemorem o 13 de maio, mas comemorar o 13 de maio se colocando nesse lugar, né? Se colocando como protagonista desse feito, dessa data e dessa conquista, né? Então é bem interessante. Não se deixa de lado, não se deixa de falar das figuras brancas, né, que participaram desse contexto, mas dizer que sim, houve um papel extremamente significativo dos negros nessa construção, né? E que isso precisa ser conhecido pelos negros, né? Essa ideia de que essas informações elas precisam circular melhor entre a sociedade, e isso precisa ajudar a amadurecer essa luta, né? E em vários momentos se fala isso nos periódicos, dizendo, olha, aquilo ali foi o início, né? O 13 de maio foi o início, a gente tem ainda um longo caminho a percorrer, né? E a gente precisa tomar as rédeas da situação e percorrer esse caminho. E É isso é uma, bastante importante, né? sim, é uma visão sobre a necessidade de luta, uma necessidade de trabalhar pela construção de algo mais, de uma situação melhor, né? E enxergando o seu protagonismo, né? Isso é Isso, muito importante. É, porque no relato isso oficial, aí. o que se tem muitas vezes é algo muito passivo, né? Mas é muito importante a gente observar essa resistência, essa luta, essa transformação, né? E é uma Isso, e luta. infelizmente, eu sou professora de educação básica e, infelizmente, embora tenha todo um movimento acadêmico, né, e intelectual em relação a fazer essa revisão histórica e a trazer à tona esses elementos que passaram muito tempo despercebidos ou ignorados, né, pela sociedade, embora tenha todo esse movimento, ainda hoje essa visão tradicional, essa visão oficial aí de que foi um presente, né, enfim, do governo e tal, essa narrativa que esvazia dessa situação o protagonismo dos negros, essa visão ela ainda persiste, né? Infelizmente, me parece que muitas dessas discussões elas acabam ficando muito entre o meio acadêmico, muito nos espaços considerados mais intelectuais, e acaba que isso não chega para a sociedade de maneira tão contundente. E aí, fazendo uma amarração com isso, por isso que eu acho que é interessante demais, que é importante demais, que a produção cultural absorva essas discussões e que passe a manifestar isso nos seus produtos culturais, né, para que as pessoas tenham acesso a isso e possam, né, enfim, construir essas novas reflexões sobre esses assuntos. Muito obrigado, então, Cláudio. Certamente tua pesquisa vai colaborar muito para que a gente construa, né, uma outra visão e coloque para a sociedade, né, uma perspectiva diferente. Acho que todos precisam ter esse conhecimento, né, porque é uma luta constante. Obrigado, então, Cláudio, por esse tempo Te agradeço. que tu dedicou aqui para a apresentação da tua pesquisa. Tá? Nós vamos terminando aqui porque é o tempo que o pessoal estabeleceu para cada apresentação, entre 20 e 30 minutos. Então a gente não se Sim, sim. estende muito, mas certamente a gente poderia ficar conversando aí por uma hora. Muito obrigada, te agradeço mesmo pelo convite e por esse espaço bem importante. Eu que Tá? agradeço.